como presidente do Senado, é quem senta em cima da CPI do Master, quem senta em cima de outros pedidos de CPI para investigar ministros do STF e senta em cima dos pedidos de impeachment do ministro do STF, inclusive do próprio Moraes. Então, ao Moraes, interessa que o Alcolumbre permaneça presidente do Senado. É um aliado político. E aí, ele quer que o Lula faça as pazes com o Alcolumbre para que o Lula apoie, sabe, uma sucessão do Alcolumbre, ou a permanência do Alcolumbre, para que fique alguém ali que seja do grupo deles, que se blinda contra investigações. Como não desconfiar de que o interesse é esse, se essas pessoas estão fazendo articulações políticas que não cabem às suas atribuições e todas foram atingidas por escândalos recentes? Então, você tem essa dificuldade em investigar ministros do Supremo. E toda hora pipoca na imprensa relato de que fulano do Centrão conversou com o ministro do Supremo, e o ministro do Supremo mandou recado, e uma investigação pode avançar sobre o sujeito, sabe? Então o sujeito faz aquilo na política e até na corrida eleitoral de acordo com o que ele pensa que vai gerar uma boa vontade do ministro do STF, senão o ministro do STF avança a investigação sobre ele. Perfeito. Eu queria saber muito o que quem ouve a gente, quem tá ouvindo a gente nesse momento, pensa pra valer sobre isso. Porque, assim, cara, a gente tá vivendo uma situação que essa situação específica, que o Alexandre de Moraes está protagonizando de novo, é uma situação que, mais uma vez, não deveria ser julgada sob uma lente de preferência política ou da preferência do seu avatar político da vez. Então, vamos lá. Eu vou defender o que o Alexandre de Moraes está fazendo justamente porque ele foi lá num almoço com o Lula e não sei o quê. Então, ele deve estar do lado certo, porque o meu político de estimação é o Lula. Família, o que eu tô dizendo aqui é o seguinte. O mesmo caso, assim, é uma coisa parecida. Dinheiro, né? Então veja, se existe uma suspeita de alguma coisa esquisita com a esposa do Alexandre de Moraes, com um contrato que ela teria recebido 80 milhões de reais por serviços advocatícios, se você é um advogado, eu queria que inclusive você me explicasse qual serviço que realmente vale essa grana toda no tempo que foi previsto. Se tu conhece alguém que já ganhou essa grana toda desse jeito. O ponto aqui é o seguinte, a gente não deveria estar defendendo coisas que são indefensáveis, tá? Independente se tá no teu campo, dentro do teu campo político de preferência ou não. Se uma coisa é indefensável se o fato que está sendo analisado, ele é para não dizer escroto, ele é esquisito, ele é questionável, eu acho que o mínimo que dá pra gente fazer é ter uma honestidade intelectual de analisar aquilo ali pelo que é, e não a quem está conectado, né? Então, se eu não gosto do Bolsonaro, por exemplo, e o Alexandre de Moraes causa uma situação que é injusta contra o Bolsonaro, eu tenho que apontar. Se eu sou contra o Lula e o Alexandre de Moraes tem uma ação que ela é injusta em relação ao Lula, e aqui é só um exemplo, eu tenho que apontar, mesmo que eu seja contra, porque não dá pra gente imaginar viver num país que a cara, de certa forma, ou a figura que representa em alguma medida a nossa última corte seja, assim, tenha sobre si esse tipo de dúvida, né? E não dá pra gente ficar defendendo isso de forma cega, tá? Então o que eu tô dizendo aqui, o que eu tô propondo aqui é simples, na real. Honestidade intelectual ao analisar os fatos, ainda que recaia sobre o seu lado político de escolha da vez, porque isso inclusive também muda, não é? Exatamente. Quando as pessoas relativizam a sujeira do próprio lado, elas legitimam quem relativiza do outro. E aí o Brasil pode alternar de grupo político no poder, mas não altera de prática. Então fica imerso nessa lama. Eu estava lembrando hoje, porque eu escrevi 1 ano e 5 meses atrás, um textinho, que era uma resposta até a um seguidor, mas eu já tinha refletido sobre aquilo, e é por isso que o seguidor estava me perguntando. Que era uma pergunta assim, alexandrismo, se referindo ao Moraes, lulismo, se referindo ao Lula, e bolsonarismo ao Bolsonaro, se retroalimentam? E aí o Brasil fica preso nesse loop? E aí eu respondi assim, sim, e tal. E aí eu expliquei que o Lula, os governos do PT, com um histórico de corrupção, com a crise econômica que estourou no governo Dilma, mas que foi plantada pela filosofia de gasto do Lula, ajudou o Bolsonaro a chegar no poder. Aí o Bolsonaro aloprando no governo,
principalmente na pandemia, mas com seus estelionatos eleitorais, fazendo no governo o contrário do que prometeu em campanha, se aliando ao Centrão, sabotando o combate à corrupção e ainda se envolvendo em todo aquele caso que gerou o processo, embora com todas as suas controvérsias, mas de acusar fraude eleitoral, etc., de instigar aquelas pessoas, acabou facilitando a volta do Lula. E o desmantelamento do combate à corrupção, antes disso, facilitou a soltura do Lula. E o Moraes, quando ele abusa, o que acontece com frequência, e quando ele tem reuniões políticas com o Lula, por exemplo, o que também acontece com frequência, eu estava apontando isso lá atrás, e agora aconteceu de novo, nessa semana. Ele acaba dando mais discurso para o bolsonarismo, que não se volta contra o Gilmar, não se volta contra o Toffoli, se volta exclusivamente contra o Moraes, porque, como relator, foi quem atingiu o bolsonarismo. Então não é que o bolsonarismo tem uma postura baseada nos princípios democráticos e em determinados valores morais que faz com que eles se voltem aos abusos de todos os ministros do STF. Não, se os ministros do STF toparem blindar o Flávio contra a prisão, no caso de rachadinha, etc., bom, eles ficam em paz com esses ministros. Mas, como o Moraes, com os seus abusos, dá legitimidade para aquele discurso que faz o bolsonarismo parecer antissistema, sem ser, bom, eles acabam fortalecendo, o alexandrismo acaba fortalecendo o bolsonarismo de novo. Então, quando alguém está desgastado, vai lá o outro e ajuda. Por exemplo, o bolsonarismo estava aí na defensiva por causa do escândalo Master que atingiu o Flávio, mensagens, áudio, ficou comprovado que ele está mentindo. Que não vimos o Lula bater com força. Isso, exatamente, porque também atinge o Jacques Wagner, né? Que é líder do governo Lula no Senado. Então, o Flávio é atingido pelo escândalo Master por causa de mensagens, áudio, visitas ao Daniel Vorcar. E aí, você foi fazer um parêntese, eu tava... Desculpa. Não, tudo bem. Mas só para lembrar aqui o fio da meada... Assim, quando o Flávio estava atingido, estava nas cordas aí de repente vem e avança a investigação sobre o Lulinha. Porque o Lulinha tá ligado lá à lobista Roberta Lussinger, que recebia dinheiro do careca do INSS, que estava buscando abrir a porta do governo para as empresas que são clientes dela. E o próprio Lulinha viajou com o careca do INSS, teve despesas pagas pelo careca do INSS, tem mensagem do careca do INSS dizendo para dar 300 mil reais para o filho do rapaz, que todo mundo suspeita que seja o filho do presidente, o Lulinha, portanto. E agora você tem o caso do Marcola, chefe de gabinete do Lula, até semanas atrás. O outro Marcola. Que recebeu 249 mil reais da lobista Roberta Lussinger. Então você tem o gabinete da presidência com uma chefia que estava recebendo dinheiro enquanto a lobista buscava abrir as portas do governo para as empresas que são clientes dela. Quer dizer, se configura que um servidor estava recebendo dinheiro para facilitar o acesso de determinadas empresas a contratos públicos, se configura um pagamento de propina. E a gente está falando do gabinete da presidência da República. Então, assim, o lulismo acaba ajudando também o bolsonarismo. Com certeza. Um ajuda o outro a se limpar na respectiva sujeira do adversário. Então, um se limpa na sujeira do outro. E é muito ruim que o Brasil fique preso nisso. E aí, para retomar o que você estava falando, que as pessoas naturalizem a sujeira do seu lado. Não, então é o bolsonarismo contra o Lula. Não, então é o lulismo contra o Bolsonaro. Viva o Moraes, então que não sei o quê. E, olha, os três grupos estão errados. Entende? E tem pessoas que elas não são capazes, Igor, de sequer expressar isso. Que ninguém está aqui impondo votos, as pessoas votam como quiser e tal, mas a simples incapacidade de você reconhecer a sujeira e falar, é isso mesmo. Vou votar nesse cara que tá sujo mesmo, mas ele tá menos sujo, nem que seja. Eu acho que... Eu estou vendo que ele tá sujo, porque isso seria honesto intelectualmente. Minimamente. Eu tô vendo que ele cara tá sujo, mas eu acho que isso inclusive, é muito legítimo, tá? Se você pensa assim, é muito melhor do que achar que o teu é um herói, tá? Que é o seguinte... eu sei que esse cara aqui tá fazendo umas merda. Eu tô vendo que ele é envolvido numas paradas aqui, não sei o quê, mas no meu julgamento, ele é menos arrombado, ou menos sujo, e aqui eu tô falando de qualquer um, ele é menos sujo que o outro cara. Já é a origem de um pensamento que vai olhar, talvez, pra uma próxima eleição com uma lente de, esse cara aqui que falou pra mim que era limpinho, caralho, que eu fui olhar, ele não é tão limpinho assim. Só isso já coloca uma pulguinha atrás da orelha que vai despertando um eleitor mais
seguro, mais informado, mais maduro, que no fim das contas é o que a gente precisa, né? Exatamente, cara. Se você gostou desse corte, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Agora, se quiser dar uma força, não deixe de se tornar membro do canal. É menos que uma paçoca. Valeu, muito obrigado.